Fala galera, vamos lá para mais um episódio do Saúde e Esporte Sem Noia e vamos para nossa rodada tradicional de temas. Cada um vai trazer aqui um tema, pesquisou e se atualizou, o que a gente tem de mais recente, né, da ciência, e os outros vão falar um pouquinho sobre o conhecimento geral que tem sobre ele. Então eu vou começar a fazer um tema polêmico. Polêmico. Gostem? Mamilos. Pô, já vamos guardar esse tema Mamilos pro são polêmicos. Mamilos são polêmicos. Sempre são polêmicos. Suplementação com BCAA funciona ou não funciona? Putz, cara. Aquele esquema do bom professor. Vou devolver sua pergunta com uma pergunta. Boa. Essa tática você viu? E aquela história de que o BCAA é melhor, ao invés do BCAA, você tomar o HMB, que é o subproduto do BCAA, o hidroximetilbutirato. É isso? Era isso? Honestamente, cara, você vai me dizer. Porque tudo que eu já vi, que eu já li, é que o BCAA, ele não funciona, né? Porque você não vai conseguir quebrar as moléculas pra você atingir a quantidade que você precisa do HMB e outras coisas pra você absorver. Então, teoricamente, não tem nenhum estudo que comprova que o BCAA vai ter benefício em ganho de massa muscular, ganho de força, ganho de resistência. Então, também não tem indicação de ter uso do BCAA. Não vai mudar nada. Tanto que ele foi entrando em desuso nos últimos tempos. Cara, aí, né? eu O acho. isolado. 2010, 11 era assim, cara, se você não tá tomando BCAA, Não, você tá errado. Não tinha uma pessoa que não tomava. Você ia começar a treinar, É que nem já beber água. comprava. Parecia que via... L carnitina e BCAA. Você fazia a inscrição da academia, ganhava um potinho de BCAA. Isso, é isso. L carnitina, BCAA É e isso whey aí. protein. É, Já tava é- junto. é o Se você combo. não tá... Lembra Animal Pack? O Animal Pack tinha lá, BCAA. Nossa, mano, um comprimido. cápsula de fígado. Mano, tinha um comprimido de whey. Você lembra? Mano, uma vez Travava na garganta. eu tomei, eu quase igual morri. Malasoft. Eu tomei sozinho aquilo lá, pré-treino. Ó, essa Não. história é boa. Tomei pré-treino, tava sozinho na quadra de futsal antes do treino na faculdade. Tomei. Quando eu tomo a minha cachaçinha e tirar uma ondinha, né? Falei, vou engolir. Vamos que Coloquei vamos. isso aquele de cava áspero e poroso. Vamos peneirar toda a minha safada. Travou Não na desce. garganta, não tinha ninguém por perto. Eu tava sozinho na quadra de futsal. Ele travou na garganta e eu comecei a ficar roxo, sem respirar. Fudeu de vez! Comecei a cair no chão sem ar. Eu comecei a bater aqui pra ver se saía. Tô sem ar. Alguém me arriba, tô sem ar. Arriba o cara, doido. Vou morrer. Alto Aí eu time. bati. Uma hora eu dei uma porrada, ele saiu voando. Eu roxo no chão, babando assim. Eu falei, meu Deus do céu. Aí chegou um amigo meu, uns 2 minutos depois eu tava no chão. E ele, o Cê que tá aconteceu? Você tá bem roxo? Eu não conseguia falar. Eu falei, eu quase Cara, morri. não, O barulho foi feio. Foi a vez que eu mais perto de morrer na Não, vida, não, foi é essa. mentira. É mentira sua. É mentira? É mentira sua. É mentira, a gente sabe. Não pesquisei, mas eu também acho que tô nessa linha dos caras aí. Eu acho que não funciona nem pra regeneração, né? Pensando num pós-treino, alguma coisa assim. Também nem pra ganho de massa, né? Você que é o especialista agora Você em que BCAA. pesquisou, vamos ver, mano. Vamos ver se ele vamos vai lá. quebrar Vamos ver. todos os laboratórios. É E vai ter vários haters. Exato. Vamos lá. Então vamos lá, o que vê nos últimos trabalhos aí que a gente olha, né, de ensaios e comparativos e tudo mais. A gente vê que, ao que parece, o BCAA realmente tem um efeito de melhora e recuperação pós-atividade. Bem o que eu falei. Melhora o cansaço no pós e a recuperação do atleta. Ah, tô cansado, velho. Não tem nada, ganho de massa não tem realmente ganho. Qual que é o problema, né, do BCAA? O que é o BCAA? São ali os aminoácidos de cadeia ramificada, são basicamente leucina e valina. São os aminoácidos que a gente não produz, né? E para produção de proteína. Qual que é o grande problema do BCAA? O grande problema é que a maioria das pessoas não precisa dele. Você já tem o BCAA comendo normalmente uma boa alimentação. Eu gostaria de merendar, se tem algum lanche. Então, na prática, não adianta você suplementar porque você, Já tomando tem. uma proteína, comendo uma alimentação rica ali, com proteína adequada, Almoço, depende do arroz, feijão, carne. Nada muito gorduroso. a maioria das pessoas consegue fazer. Se um atleta de extremo gasto energético, de extrema necessidade, ou talvez um paciente que tá ali internado numa UTI, não tem Sim. aporte, por exemplo, pensando no HMB que você me perguntou, né? Talvez seja interessante para esses pacientes suplementar. É verdade. Pra gente, não tem utilidade nenhuma. Você vai tomar o BCAA e ele vai sair, porque você já absorveu o que precisava com a proteína normal. Já tem o suficiente lá. Vendo o que está sendo produzido de trabalho científico mais atual, a pergunta da suplementação agora é assim, não é se funciona ou não, mas é separar em nichos, em pessoas diferentes.
pra quem funciona. E aí tem muita coisa de produção científica, assim, pro sarcopênico, Pro atleta, pro cara... Isso, porque pro atleta, a maioria já foi testado e Sim. provavelmente já chegou nesse A ponto gente do vai tipo, falar você já depois, come né, disso. de multivitamínico, por exemplo. Isso. Na população geral, não tem tanto efeito, mas pra atleta, alguns são super bem indicados. É Mas isso. fica pra próxima. Aí pro cara sarcopênico, pro cara que tá no tratamento de câncer. Então, é isso que eu tô vendo, assim, a produção científica indo pra essa... direção. Pros Pra- nichos, pra né? achar- É isso. Sim, E assim, sim, cara, o exato. BCA Cara, pra gente que come, Só se alimenta, porra, é mijar caro. Como assim? Não entendi. É Também. mijar. É isso aí. É isso aí, tu. Tá jogando Já, cara. fora. Agora, pra um cara que tem uma deficiência específica, aí então, eu acho que essa é a pergunta legal que tá sendo feita nos novos estudos científicos. Não é se funciona ou não, mas é pra quem pode funcionar. Isso é legal. É legal que a suplementação tem que ter uma consciência que assim, não adianta você querer suplementar a todo custo. Você tem que primeiro ajustar uma alimentação, uma rotina de treino, porque tem muita gente também que, pô, vou começar a treinar, já vou suplementar isso aqui. Já vou Só que o que você começa come? com Create, mas eu mando- whey, BCA, eu acordo, glutamina. Isso. Aí o que você faz? Eu acordo, eu Vitamina. tomo um café, como uma fatia da pizza que sobrou ontem, eu vou almoçar um McDonald's, e aí eu tô tomando um monte de suplemento, glutamina, carnitina, e tudo que eu vi lá na loja eu fui comprando, perguntei pro cara o que é bom e comprei tudo. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Mas não dá, isso daí. tudo errado. Você alimenta, pega, equilibra um pouco a alimentação, pega uma alimentação Claro. saudável, e aí você vê o que você vai precisar conforme sua demanda, pra você complementar o que vai estar faltando de vitamina, de nutrientes, e aí você complementa. Uma coisa Esse mais o direcionada. Exato, essa tem que Mais ser a direcionada. função da suplementação. O próprio não dizer, é suplementar a sua alimentação, não é Talvez a um- única coisa que tem que fazer uso. Talvez uma pessoa que tem alguma dieta restritiva, por doença ou não, né? O cara vegetariano, vegano, o celíaco, sei lá, né? Se tem uma dieta restritiva, talvez ser um que suplemento precise de que mais não seja indicado para pro resto da população, talvez seja Com para você. certeza. Já que a gente tá falando dessa parte de suplementação, a pergunta é: whey protein, cientificamente, funciona? Eu fico mais forte se eu tomar whey? Eu ganho mais músculo se eu tomar whey? Você só tomar whey não ganha. Você ganha barriga. Eu acho que pra mim é um dos suplementos, uma das suplementações que tem comprovação científica na regeneração muscular e no ganho de massa também. Então é um dos que tem comprovação. Pensando no ganho de massa muscular e pensando nos treinos, assim, em relação à força, não sei se tem algum ganho de força e algum ganho de desempenho você tomar whey protein, né? Mas assim, o que eu acho que deve ser melhor e a maior indicação do whey protein, acho que não é nem em relação ao ganho de massa muscular, é a não perda de massa muscular pra quem faz uma atividade física. Cara, você fazendo um esporte de longa duração, vai perder proteína, cara. Não tem jeito. Eu acho que se você tiver uma alimentação suficientemente bem adequada, né, e bem planejada, te forneça quantidade suficiente de proteína pro teu treino, eu acho que é igual whey. Quando a gente tá falando de medicina baseada em evidência, pra gente saber se alguma coisa funciona ou não, o melhor modelo de trabalho é o ensaio clínico randomizado. E aí já começa um problema quando a gente tá falando de suplemento. Que o ensaio clínico randomizado é difícil de fazer, é difícil de controlar os vieses da alimentação e tal. Fora das 200 marcas que tem no mercado com diversos tipos de Um contaminação, monte de né? coisa. É uma variação bizarra. Então, assim, de ensaio clínico randomizado bem feito, é muito difícil por conta disso. Ai, como é difícil. Mas, se a gente pegar os últimos ensaios clínicos randomizados que comparou whey sem whey, realmente parece ter um efeito bem pequeno, mas tem, de proteção contra a perda. Mas não que o cara ganha massa, tipo, não ganha volume muscular, não ganha massa e não ganha força. Né? Mas é mais ou menos isso aí. E se o cara tem uma alimentação saudável, balanceada e planejada, aí é xixi caro. É. O quê? Mijar caro. Como? É, porque aí não funciona. Você é louco, não compensa. Não compensa. Se você for pegar esses ensaios clínicos randomizados, também é muito difícil você definir a quantidade e intensidade de treino de cada um, né? Por conforme composição corporal, intensidade do treino, quantidade de treino na semana. Então é muito difícil a gente padronizar isso pra cada um. Sim. E aí você vai ver a alimentação também. Pô, você pode até tentar estabelecer um plano, mas pô, todo mundo já tentou seguir uma dieta. Quão difícil é você seguir uma dieta à risca, certinho, pra você entrar num estudo e, pô, todo mundo consumiu 400 gramas de proteína diária. É muito difícil fazer isso. É difícil. E isso,
Assim, lembrando que eu tô falando de gente saudável, né? Aham. Porque tem muito estudo já com paciente idoso, mulher pós-menopausa, que daí vai mudar completamente. Um estudo muito massa que é da Coreia do Sul, que é assim, os caras forneceram até a alimentação. Então, o exercício era o mesmo, feito sob supervisão. A alimentação era a mesma pra todo mundo. Dava uma marmitinha, falava assim, ó... Tu gosta de farinha? Gosto. E de peixe? Você vai comer isso. Cara, muito bem feito metodologicamente. E esse daí, infelizmente, foi o que deu menos resultado pro whey. Por quê? Não sei. E aí você controlou tudo que podia dar de variável. variável. O cara tá consumindo bem, com porcentagem de proteína, de carboidrato, de tudo lá na marmitinha dele. E aí o cara viu, falou, bom, se você fizer tudo certinho, que a nutricionista manda, que o médico do esporte manda, você não precisa do whey. Certamente que sim. Mas talvez a gente precise, porque você não consegue fazer isso da hora. O primeiro Nutri, quando eu segui uma dieta, Alan Nagaoka, muito bom da natação, abraço, Alan. Ele sempre me disse uma coisa, e desde o começo ele falou, não adianta eu botar pra você o sal do Mossoró e do Himalaia, que Não você vai vai com a rolar. castanha especial. Cara, isso aí você não vai, ela chega um momento que ela não é reprodutível. E segundo, com alimento você consegue suprir toda a demanda do Tudo corpo, que você precisa. praticamente independente da intensidade de exercício que você faz. Mas é muito complicado, dependendo. Na época, pô, a gente na faculdade, a gente nadava, estudava, jogava, não dorme, É fazia melhor 2, você 3 suplementar. esportes, academia. É só o básico. A alimentação, ela vai conseguir, só que tem alguns suplementos, por exemplo, a creatina, que a gente já discutiu, pô, ela vai ter vários benefícios em ganho de força, tá comprovado. O nitrato também, que a gente tem da beterraba, é bem legal. Então tem alguns suplementos que eles têm um benefício É isso comprovado. Mas a alimentação, ela consegue te dar praticamente tudo que o seu corpo vai precisar. Só que às vezes, dependendo da sua intensidade, você tem que comer quantidades absurdas. A grande vantagem do whey, acho que é essa, né? A praticidade de você conseguir proteína fácil. Cara, ele tem que passar numa nutricionista por vários aspectos, né? Primeiro pela saúde, né? Que é o que a gente tá claro. pregando aqui. Lógico, a gente fala mais de esporte, que a gente tá mais ligado. Mas lógico, o cara tem que passar ali no nutricionista pela saúde. Primeiro pra ele preencher todos os requisitos alimentares ali que ele precisa. De É isso. vitamina, enfim, pra ele ser um cara Com saudável. esporte ou sem esporte. Com esporte ou sem esporte, né? Pra ele ter uma alimentação saudável. Porra, fibra, proteína que previne várias doenças. Uma alimentação adequada previne várias doenças, né, cara? Então, Sim. assim, já começa por aí, né? E quando a gente fala de suplementação no esporte, acho que o grande lance é esse, né? É a facilidade. Você não vai conseguir consumir tudo isso de alimento durante o dia. Então você vai ter que suplementar, na verdade nem é suplementar, você vai ter que Complementar, Complementar ali um do complemento. jeito mais fácil possível. Justamente, né? Pra você render bem no esporte e Isso. também manter suas atividades do dia a dia ali, né, cara? Ninguém tá falando que é pra parar de tomar whey, porque o whey não... exato. Mas é só a parte científica do bagulho. Saiba tomar da forma certa. Isso, correto. saiba quando tomar, né? Saiba, depois fale. Foi aquele negócio, perguntar, você toma whey? Eu tomo, tomo, porque Sim, é o que eu falei. Às eu vezes, também. Eu tomo Também, whey, todo mundo porque aqui tem vezes que eu não consigo fazer a composição na minha alimentação. Então eu vou isso, precisar é fazer isso. isso. Ninguém tá falando aqui, ó, não tome whey. Você tá jogando dinheiro fora. isso. Não é isso. Depende do como que tá seu dia, como tá sua alimentação e aí que entra assim a Nutri ali pra adequar as suas atividades do dia, os seus treinos, no que Com a você sua vai precisar alimentação. usar. Exatamente, Cara. exatamente. É isso. Agora eu vou trazer um outro assunto bem interessante. Bora. Que a gente já sempre ouviu falar. Musculação, exercícios resistidos. Pra criança, tem uma idade limite pra começar, é seguro. Se você começar muito cedo, vai atrapalhar o crescimento. A criança vai conseguir ganhar força com musculação ou só quando ela for um adolescente, mais perto do final da puberdade? O que vocês acham? Eu vou falar o que meu pai e minha mãe ouviram e acho que, sei lá, pelo menos os mais velhos aí ouviram. É assim, puta, fazer academia, fazer musculação, fazer coisa com peso só depois do estirão de crescimento. Só no fim do dia, tô fritando as batatinhas. Porque senão fecha a plaquinha de crescimento. E aí, seu filho vai ser uma pessoa baixa. Acho que foi isso que eu fiz. Começou Sou com baixo. 2 anos de idade? O cara tá me tirando. Eu sempre gostei muito de musculação, então, pô, era gordinho. Desde muito pequeno eu queria começar a musculação. Pra poder melhorar o shape, aquela coisa. Mas menininho. Nerd, pequeno, gordinho, pô, tinha uma resistência, né? Justamente pelo que você falou. Pô, vai começar muito cedo, vai atrapalhar o crescimento, é foda. E eu comecei a fazer outros tipos de exercícios, mas não musculação. Agora, tendo, sei lá, 20 anos de musculação, cara, eu acho que é uma coisa benéfica, que ajuda. Pra criança, tem indicação, lógico, quando a gente fala não tem idade mínima, a criança ela tem que ter coordenação motora. Pra não deixar o e- peso cair no é pé, isso aí. né? Exatamente. Então, assim, pô,
Aí você precisa individualizar. Cai na cabeça. Né? Então, assim, a criança, para começar uma atividade física como com exercício resistido, ela precisa ter coordenação motora, precisa conseguir fazer o exercício resistido. Para você orientar alguém, ela tem que ser capaz de ser orientada. Então já começa por aí. Não é falar, não tem um cara ali orientando. Beleza, mas... Ela entende. Ela consegue absorver isso. A gente é meio difícil, né, cara? Imagina pra criança. Já tem coisa que eu não entendo. Como assim? Tô entendendo nada. Pois é, o então, professor assim, fala, o cara precisa entender essa orientação, absorver e reproduzir. Então, essa é a idade do cara poder. Pensando na parte muscular, assim, do benefício, eu acho que só tem ganho. Tanto, vários tipos de ganho, na verdade, né? Na parte social, na parte física, na parte de coordenação, na parte cognitiva. Então, assim, são inúmeros ganhos. Mas é exatamente isso. Então, eu peguei alguns trabalhos legais, peguei ensaio clínico randomizado para treinamento de força, para se funciona em criança ou não, e peguei uma revisão sistemática que mostrou principalmente para ver esse mito do crescimento, que é o maior mito que a gente tem, que todo mundo ouviu na nossa época, e realmente não tinha, os estudos são mais recentes, não tinha estudo mais antigo, quando a gente era jovem, se atrapalhava o crescimento ou não, e mostrou que não. O problema são impactos repetitivos que vão atrapalhar a placa de crescimento e gerar lesões. Obviamente, se você começar treinos muito intensos de força máxima, que vai gerar impactos repetitivos, isso pode gerar lesões na placa de crescimento e atrapalhar. Mas mostrou que os esportes que a gente mais tem impacto na placa de crescimento são ginástica e beisebol. São os dois esportes que a gente mais vai ver. Praticados nos Estados Unidos, exato, onde vem a maioria dos estudos. E aí são as crianças que vão ter mais impacto no crescimento. Afeta muito a placa de crescimento do punho e dos membros inferiores, por causa na ginástica. Salto o tempo inteiro, impacto. Então esses daí são os que vão ter impacto. Microtraumas de repetição. Então esse sim afeta o crescimento. Musculação não afeta. Então ela está indicada quando? Quando a criança tem capacidade de absorver a informação e a ordem e tem uma neuromotricidade para repetir o exercício, tá? Sim. Então, exatamente. E aí eles mostram que tem crianças que conseguem, a partir de 5,7 anos, já conseguem absorver, mas são poucas, mas geralmente é por volta dos 8 anos que elas conseguem iniciar exercícios resistidos de musculação. A única coisa que é legal, que pegaram exercícios de levantamento de peso olímpico, né? Que são exercícios muito complexos. Tá? Então, esses exercícios, eles até podem iniciar com crianças jovens, mas eles não aconselham você iniciar a colocar carga para as crianças jovens. Por quê? Pela complexidade dos exercícios. Tanto os exercícios de clean and jerk, né, que é o arremesso, quanto do arranco, que é do snatch. Então, porque eles são muito complexos, então você vai simplesmente trabalhar nas crianças mais novas somente a neuromotricidade do exercício, coordenação e depois você começa... Pode machucar, né? Pode machucar porque é um exercício extremamente complexo. Como o snatch, né, o arranco, ele só é considerado mais complexo biomecanicamente que o salto com vara, de todos os exercícios que existem. Então é muito difícil. E aí a gente vai agora pro ganho de força, de uma repetição máxima. A força para uma repetição máxima. Aí fizeram um estudo bem legal, um ensaio clínico randomizado, que pegaram e foram fazendo treino de força com supino e leg press, né? E extensão da perna. E aí foram vendo se tinha um ganho nesses exercícios. Eles faziam um teste com repetições de carga média, iam aumentando de 6 a 12 repetições, iam aumentando a carga, fizeram por 6 a 8 semanas esse treinamento de força. E mostraram que tem um aumento de força em quem não fazia o treino de carga máxima de 15 a 20% nas crianças. Então você também consegue treinar carga máxima sem prejudicar o crescimento. Então tem benefício. E aí ainda dos benefícios, aí você começa a ver todos os benefícios de ganho de carga de força, ganho de coordenação motora e principalmente um ganho psicológico nas crianças, que é uma coisa que a gente vê muito, principalmente nos Estados Unidos, nos países asiáticos, a questão psicológica de depressão, interação psicossocial, e aí viram que o exercício, mesmo os exercícios resistidos, começam a ter um impacto psicológico muito grande de autoestima nas crianças. Credo, foi muito lindo. Sangue de Jesus se escrever. Tá estourado. E aumenta muito a interação social delas. Mesmo colocando sendo ela... um exercício que não é de grupo. Exato, porque vai aumentar a autoestima da criança, dela fazer um exercício, começar a ter mais força, começar a melhorar a motricidade dela, melhorar a coordenação motora. E ele se sente melhor e ela tem uma melhor interação social, melhorando Aí fizeram um questionário com os pais e com a criança. E teve uma melhora em todas as crianças. Todos.
Foi um estudo da China, inclusive. E teve uma melhora em todos os questionários dos pais e das crianças na relação social que elas tinham com os amigos. Eu não me lembro muito bem o período agora, mas um período longo de acho que eram 12 semanas de treinamento. Isso aí. Com ela, autoestima com os melhora, amigos. E aí psicossocial e ela consegue se relacionar melhor com os amigos. Então, lógico, ainda mais a gente vendo essa questão de depressão na criança, suicídio como aumentando em pessoas mais jovens. Então, tem um impacto que a gente já sabe que o exercício físico melhora isso. Sim. Só que muitas vezes você colocar uma criança que já tem um impacto já direto numa atividade em grupo, pode ser que ela não consiga interagir, não consiga aproveitar. Então mostrou que a musculação ela também tem um benefício grande nisso. Achei bem interessante, bem legal. Muito boa. Eu vou falar de um tema que eu entendo muito pouco, né? Vou falar de sono. Sono do job. Na verdade, eu entendo de ter sono e não de mas dormir. não de dormir. Pois é, cara, com 2 filhos pequenos, nem tão pequenos, mas eles ainda não acordam todas as noites. Durante 7 anos. Mas vamos aí, né? O sono, ele aumenta o risco de lesão, ele tem alguma influência no rendimento, tanto da parte do esporte, né? Se ele tem rendimento na parte esportiva e de cognição. O que vocês acham? Vou seguir o que eu sempre ouvi. Tripé dos meus professores, meus treinadores de arremesso do atletismo. O tripé para você ter um bom desempenho e crescer é alimentação, treino bem feito, intenso e sono. Então eu acho que o sono é essencial para você ter melhora de Eu desempenho. tô igual o Saci, mano. Do tripé. Não como mal, não durmo e o treino tá Cara, eu tô contigo. Acho que a parte do sono influencia na recuperação. Recuperação muscular, pensando no esporte, mas também recuperação cognitiva, mental. Então, assim, eu não sei se vai demonstrar ali no estudo científico exatamente o efeito, mas tem vários estudos e até uns meio malucos de privação de sono que a gente vê que, assim, o cara fica completamente disfuncional. Não, é igual bebê, né, cara? Cara, o cara privado de sono é igual tomar. Fica muito louco. A falta do sono, você aumenta cortisol, você perde atenção, gera confusão mental, então naturalmente você vai aumentar o risco de lesão muscular, você não vai conseguir concentrar, vai piorar a concentração, então com certeza ele vai influenciar tudo isso que você disse aí. Bom, então vamos lá, né? Vamos lá. Senta que lá vem a história. Quando a gente pensa em lesão, o que eu achei relacionado ao sono é mais relacionado à lesão muscular. Né? Assim, de privação de sono, o cara tem um índice aumentado de lesão muscular. Tá? Não vi nenhum outro tipo de lesão relacionada com a privação de sono. Agora, realmente, lesão muscular, o cara privado de sono tem um risco maior, podendo chegar até 2 a 3 vezes mais. Que é muito, né, cara? É assim. Em relação ao desempenho, também. O cara que dorme menos, ele tende a ter um desempenho menor, né? A gente vê, né? Jogadores do Corinthians não estão dormindo. Aí, assim, uma coisa bacana, né, uns estudos bacanas, assim, que eu olhei, foi em relação à criança. Eles fizeram um estudo super legal, na verdade não é um estudo, né, fizeram uma meta-análise, que eles pegaram sono, sedentarismo e atividade física. Pegaram esse tripé e analisaram várias coisas, né? Então, já pegando o gancho das crianças ali, cara, quão importante isso foi na vida dos moleques, né? Então, eles dividiram assim, sei lá, em melhora da condição física mesmo ali, né? Cardiorrespiratória, cardiológica. Então, o que tá sempre associado, né? Na grande maioria dos casos, atividade física, né? Você tem que fazer uma atividade física, o sedentarismo. E o que tá mais relacionado ao sedentarismo? É o tempo de tela. Voy a llegar, yo sé que sí. Tengo que cumplir lo que a mami le prometí. Não é nem a relação do cara ser sedentário. Quanto maior o tempo de tela do cara, ele tem perda nessas coisas assim relacionadas Cognitiva. Cara, cognitiva, funcional, depressão, estado emocional, nota na escola. Então, assim, tempo aumentado de tela é uma das coisas que está mais relacionado, assim, é sedentarismo e tempo aumentado de tela, né? Esses dois com piora dessas funções das crianças ali. Então, uma coisa, né? Fora atividade física, a gente estimular a atividade física, tem que tomar do tempo de tela. Você entendeu, velho? Agora, uma coisa que foi super bacana que eu vi no estudo é que, assim, em algumas coisas como cognição, desempenho escolar, as notas dos caras, né? Atividade física somada ao sedentarismo, que não é tempo de tela, o cara tem um desempenho melhor. Ou seja, é o nerd que faz uma atividade física. O cara, ele não tá na tela, ele tá estudando, tá fazendo outra coisa, tá no Lego, tá fazendo qualquer coisa. Mas isso é bacana, né? Que assim,
O que ferra mesmo o cara ali é tela. O sono também, tá? E na grande maioria dos estudos, a criança que dorme de 7 horas pra cima, ela tem desempenho melhor na escola, ela tem menor índice de depressão, tem menor índice de ansiedade. Então, assim, esse tripé é muito importante os pais eles ficarem atentos, né? Porque a gente prega muito isso aqui, né? O esporte, atividade física, esses cuidados, acho que é o melhor remédio que a gente tem. Eu acho que vai fazer toda a diferença na vida do seu filho, né? Então a gente tem sempre incentivar isso daí. E outra dúvida que eu não sei pra vocês, assim, que eles chegam pra mim, falam, pô, Vitor, e aí? Faz atividade física, não faz atividade física? É o que o Bruno falou. Tem que fazer. Não tem idade menor. A criança ela tem que estar apta pra fazer. Lógico, sempre com orientação e sendo bem executada, né? Eu acho que esse é o grande lance que a gente tem que falar. Claro. Isso aí. Porra, meu pai tava certo então, mano. Pegava o chinelo pra eu ir dormir, falava, você vai dormir ou vai tomar chinelada. E aí, galera? Fez bem. Pois é. Só Deu não certo? cresceu. Da hora. Não. Mais ou Calma. menos, assim. Podia ser pior. Sempre dá pra piorar. dá pra piorar. Sempre dá pra piorar. Exato. Bom, galera, então vamos encerrar mais esse episódio. Sigam a gente aí nas redes sociais. A gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, a gente tá em todos os lugares. Sigam a gente e até a próxima.